Fala galerinha, estamos aqui fazendo um vídeo para auxiliar vocês nos estudos para essa P1 do segundo bimestre. Bom, o primeiro assunto que a gente vai tratar nesse vídeo é a multiplicação, a divisão e a potenciação de monômios. É muito simples. Vou pegar aqui um exemplo para a gente na prática ver como é que vai funcionar. Bom, a gente vai efetuar então essas multiplicações. Primeiro, na letra A aí temos x vezes x. É bem simples. Como é que a gente deve proceder numa multiplicação de potências que têm a mesma base? Ambos os casos aqui é o x, que é a nossa base, né, pessoal? Então, como é que a gente deve proceder? A gente conserva a base, que é o próprio x, e soma os expoentes. Como tem um implícito aqui como expoente e o 1 implícito aqui, é só somar. 1 mais 1, 2. Então, o resultado da primeira é x ao quadrado. Na letra B, a base é o a. O expoente dessa vez está mostrando aqui para a gente. É o 2. E aqui está implícito também, é o 1. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, fica a ao cubo. Agora, a base permanece como sendo a mesma aqui. Então, é o próprio m. Dessa vez, a gente também vai somar o 3 com o 2 do outro aqui. Outro fator, né? Então, 3 mais 2 resulta em 5. M é a quinta potência. Para o W, a base é o próprio W, somando os expoentes, 7. 7. Agora, esses dois monômios, a gente tem que prestar atenção que ele tem coeficiente numérico. Então, a gente faz essa multiplicação primeiro. 2 vezes 3, 6. Agora, a gente vai para a parte literal. Quem que é a parte literal nos dois casos? Do primeiro monômio é o x. Do segundo monômio também é o x. Então, eu procedo da mesma maneira. Não é x e x? Como a base é a mesma, eu conservo a base e somo os expoentes. Como é o 1 que está implícito aqui e o 1 que também está implícito aqui, 1 mais 1, 2. Então, fica 6x ao quadrado. Dessa vez, pessoal, vou fazer um extra aqui embaixo, bem tranquilo para a gente estar resolvendo também, que vai ser da seguinte maneira. 2a ao quadrado b vezes 3ab ao cubo. Bom, pessoal, primeiro, como nos exemplos anteriores, vamos fazer a multiplicação entre os coeficientes numéricos. Dessa vez, então, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Bom, desse lado esquerdo aqui do pontinho de multiplicação, do que indica a multiplicação, eu tenho a ao quadrado. Vou multiplicar esse a ao quadrado com a. Qual que é o expoente desse a aqui? É 1, só que a gente não está vendo. Está implícito. A ao quadrado vezes a ao cubo. Está faltando só mais um, pessoal. É o b, que tem como expoente o 1 aqui. Então, b elevado à primeira vezes b ao cubo. Conserva a base e soma os expoentes. Bem simples, né, pessoal? Acabamos de falar da multiplicação entre monômios. Agora chegou a vez da divisão entre eles. Bom, tem aqui dois exemplos bem simples para a gente estar iniciando essa explicação. Temos que observar, primeiramente, o sinal de dividido entre os monômios. Então, faremos 24 dividido por menos 3. Atenção para os sinais, pessoal. Como esse primeiro monômio é positivo e o segundo monômio é negativo, numa divisão, sinais diferentes,
menos 24 dividido por 3, 8. Agora, vamos olhar a parte literal, pessoal. Desculpa, a parte literal, as letrinhas. T ao quadrado dividido por T à quinta. É como se a gente fizesse T ao quadrado dividido por T à quinta numa colinha à parte, num espacinho à parte. Como é que a gente deve proceder quando temos divisão entre potências de mesma base? Conserva-se a base, no caso T, e subtraímos os expoentes. 2 menos 5. 2 menos 5 é menos 3. Então, é T elevado a menos 3. A outra letrinha temos que levar em consideração também. V elevado à quinta potência por V ao quadrado. V elevado à quinta potência dividido por V ao quadrado. Como é que a gente deve proceder? Conserva a base, que é a mesma, no caso V, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, aqui é V elevado à terceira potência. No segundo exemplo, observamos os coeficientes numéricos. Dessa vez, eles são frações. 2/3 e também 1/5. O que a gente deve fazer na divisão de frações, pessoal? É simples, era a história da balinha, lembra? Numerador da primeira vezes o denominador da segunda, joga lá em cima o resultado. Numerador do resultado, aqui em cima. 2 vezes 5, 10. Aqui. E agora, o denominador da primeira fração vezes o numerador da segunda. 3 vezes 1, 3. Coloca embaixo aqui. Dessa forma. Balinha porque forma uma balinha aqui no meio, tá, pessoal? Assim, a gente tem que usar a imaginação para saber disso. Então, a divisão entre os coeficientes numéricos desses dois monômios resulta em 10/3. Faremos agora a divisão da parte literal dos monômios. No primeiro momento, é x ao quadrado dividido por x. Como é uma divisão de potências de mesma base, a gente já viu isso anteriormente. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. O expoente aqui implícito é 1. Então, 2 menos 1, x à primeira. Eu posso colocar x à primeira sim, mas a gente costuma não colocar o expoente quando é 1. Então, apenas x é o suficiente. Está faltando a outra parte da parte literal, a outra letrinha. Então, ficaria y dividido por y. Bom, pessoal, de forma implícita também tem o 1 aqui, como expoente do primeiro y, e o 1 também como expoente desse segundo y. Então, como devemos proceder numa divisão de potência de mesma base? Conservamos a base e subtraímos os expoentes. 1 menos 1, 0. Então posso colocar y elevado a 0? Até pode, mas quanto que é o resultado, ou qual é o resultado de uma potência quando o expoente é 0? Não é 1? Então, eu coloco 1 aqui. Mas eu tenho que colocar esse 1? Se você colocar vezes o 1 aqui, ó, quanto é que é 10/3 de x vezes 1? Não é o próprio 10/3? Então, a gente não precisa colocar o 1 lá. Finalmente, temos a potência de monômios. E é bem simples. Basta a gente visualizar aqui, nesse primeiro exemplo, 2x ao quadrado é a mesma coisa que 2x vezes 2x. Como devemos fazer, então? Primeiramente, multiplicamos o coeficiente numérico. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Agora, iremos multiplicar a parte literal.
x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Então, o resultado da letra A ali é 4x ao quadrado. Mas, se eu quiser pensar de outra maneira, basta fazermos o seguinte. O expoente 2 não está elevando todo mundo que está dentro do parênteses? Sim, então vamos pensar por partes. Quanto que é 2, esse 2 aqui, ao quadrado? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Ah, agora o x também está sendo elevado ao quadrado. E aí a gente tem que lembrar da potência de potência. O expoente do x que está dentro do parênteses não é 1 e fora não é o quadrado? Como que a gente deve proceder na potência de potência? Bom, a gente mantém a base, que no caso aqui é o x, e multiplica os expoentes. Quanto que é 1 vezes 2? 2. Então, sim, aqui vai ficar 4x elevado ao quadrado. Na letra B, também temos dois jeitos de estar executando esse exercício. O primeiro jeito é bem simples também, ó. Menos 5ab ao quadrado vezes menos 5ab ao quadrado. Por que que eu repeti esse número duas vezes? Porque ele está sendo elevado ao quadrado. E quando alguma coisa é elevada ao quadrado, é ela vezes ela mesma. Então, vamos lá. Primeiro, penso no sinal. Não é uma multiplicação? Aqui é negativo. E esse outro termo também é negativo. Menos com menos na multiplicação, mais. Ok. Vamos olhar agora o coeficiente numérico. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vamos olhar agora a parte literal, primeiro A. A vezes A ao quadrado. E agora, finalmente, b ao quadrado vezes b ao quadrado. Conserva-se a base e somos expoentes. Então, o resultado fica sendo 25. Pessoal, nesse exercício, a gente vai ter que determinar a área de cada retângulo aqui. Para fazer isso, é bem simples. Basta a gente encontrar as áreas parciais de cada retângulo da figura. Então, nesse primeiro momento, temos aqui x e x. Como é que a gente calcula a área dessa figura roxa no primeiro momento? Basta multiplicar x por x. Então, x vezes x, essa área fica sendo x ao quadrado. Na área laranja, a gente tem que a altura também vale x. A base aqui é x, então a gente também vai proceder da mesma forma. X, que é essa lateral, vezes x, que é a base da figura, x vezes x, x ao quadrado. Dessa maneira, a gente também vai encontrar a área do retângulo azul. Bom, a altura não é x? X vezes 2 fica sendo, então, 2x. Basta somarmos o que é possível ser somado. X ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x. Bom, o que é igual aqui, pessoal? Bom, que a gente pode notar que tem a mesma parte literal, ou seja, as letras são idênticas, inclusive seu expoente é x ao quadrado e x ao quadrado. Quanto que é x ao quadrado mais x ao quadrado? 2x elevado ao quadrado. Esse 2x não tem nenhum termo semelhante a ele, por isso eu apenas copio. Então, a área fica sendo, dessa vez, um binômio, porque é constituída por esse monômio, que é 2x ao quadrado, e por esse outro monômio, que é o 2x.
No próximo exemplo, também é a mesma maneira que a gente deve proceder. No retângulo maior, que é o laranja, basta fazer base, que é 3, vezes altura, que é 2. 3 vezes 2, então 6. A base agora do amarelinho aqui é A. Então, como a altura continua sendo 2, 2 vezes A, aqui então é 2A. Finalmente, no retângulo roxo, é o mesmo que o amarelo. A base é A e a altura é 2, totalizando como sua área 2A. Então, vamos somar o que é possível ser somado, então, pessoal. Ora, 6, que é o retângulo laranja, mais 2A, que é o amarelinho, mais 2A, que é o roxo. O que dá para a gente juntar, que é termo semelhante, pessoal? É lógico, 2A com 2A, porque aqui a parte literal é a mesma, fica sendo A e A. Bom, 6 não junto com ninguém, porque ele não tem com que juntar. Mais 2A com 2A, 2 mais 2, 4. 4A. Aqui também é um binômio, por quê? Temos esse monômio e esse monômio. Ok, pessoal? Falaremos agora dos nossos amigos triângulos, pessoal. Então, vamos desenhar um triângulo aqui só para ilustrar o que a gente vai falar. E essa propriedade que é fundamental, qual que é? Que a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo resulta sempre em 180 graus. E aí temos algumas variações para algumas questões, como por exemplo, se eu tenho que esse ângulo mede 60 graus, esse outro ângulo aqui em cima mede 50 graus, quanto que vai medir esse terceiro ângulo aqui, x? E aí eu posso fazer de cabeça, como por exemplo, 60 mais 50, 110. Quanto falta para 180? A gente chega que x é igual a 70 graus. Ou senão a gente joga numa equaçãozinha simples, quando os números são um pouco mais complexos para ser trabalhado mentalmente. Só passando para esse exemplo, que também é bem tranquilo, resolvendo a forma de equação, 50 mais 60 mais x igual a 180. É só para a gente retomar como se resolve uma equação do primeiro grau, tá, pessoal? 50 mais 60, 110. 110 mais x igual a 180. Passe, então, esse 110 que está do lado esquerdo da equação para o lado direito. Como é que ficaria? X, então, igual a 180, que já está daquele lado direito. Como o 110 que estava à esquerda era positivo, ele vai passar para a direita negativo. Então, passa menos 110. Só fazer essa resolução, x é igual a 180 menos 110, você chegou que x vale 70 graus. Então, essa propriedade, pessoal, é fundamental. Qual propriedade? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus. A gente vai usar isso agora, tá, pessoal? Podemos classificar os triângulos quanto a seus lados de três maneiras. Temos os triângulos equiláteros, onde todos os lados têm a mesma medida. Temos o triângulo escaleno, onde nenhum dos seus lados tem a mesma medida, ou seja, todos os lados possuem medidas diferentes. E temos esse bem famoso que foi objeto de estudo nas nossas aulas, o triângulo isósceles, onde dois de seus lados têm a mesma medida. Por exemplo, nesse triângulo ABC, eu vou marcar que o lado AB, embora não pareça no desenho, né, tem a mesma medida que o lado AC. Esses dois risquinhos, essas duas marcas,
que são idênticas entre os lados, ou seja, o lado AB tem 2 risquinhos aqui, né? O lado AC também tem 2 risquinhos. Isso implica que eu estou dizendo para você que o lado AB tem a mesma medida do lado AC, tá, pessoal? Então, aqui, vamos fazer novamente para deixar bem claro. Esse lado tem a mesma medida que esse. Por isso, as marcas correspondem à mesma medida. Se tiver 2 risquinhos desse lado, também tem que ter 2 risquinhos desse lado. Assim, AB é igual a AC. A base desse triângulo, a gente fala que é o lado diferente, que tem a medida diferente. Nesse caso, o lado BC. Na sala de aula eu falei que a base do triângulo isósceles é o lado diferentão. Então, essa é a base. Qual que é a propriedade agora quanto aos ângulos em qualquer triângulo isósceles? Os ângulos da base, ou seja, o ângulo B e o ângulo C, têm a mesma medida. Os ângulos da base, mais uma vez, hein? Os ângulos da base de qualquer triângulo isósceles possuem a mesma medida. Então, se aqui tiver valor, por exemplo, 50 graus, consequentemente, o ângulo C também valerá 50 graus. Dessa forma, aplicando a propriedade que a gente viu na aula anterior, na verdade, no slide anterior, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus. Se eu tenho 50 com 50, 100. O ângulo A só pode ser, então, 80 graus. Tendo em vista essa propriedade, vamos então resolver esses dois exercícios que estão aqui propostos. Determine as medidas dos ângulos internos dos triângulos isósceles a seguir. Olha as duas marquinhas que eu tinha citado anteriormente, ó. Isso significa que PQ tem a mesma medida que PR, por isso a base é QR. Então, essa aqui é a base. Bom, o que a gente sabe? Que em todo triângulo isósceles, a medida dos ângulos da base são iguais, ou seja, a medida tem o mesmo valor. Se aqui vale x, quanto é que tem que valer o ângulo R? X também, porque tem que ser a mesma medida. Então, a gente monta aquela equação que a gente viu no slide anterior. 50 graus mais x tem que ser 180. Dessa maneira, junta o que é igual. X com x, 2x. Então, 50 mais 2x é igual a 180 graus. Como é que a gente resolve essa equação? Simples. Passa o 50 que está do lado esquerdo do sinal de igual para o outro lado. Só que ele passa trocando o sinal. Então, ficaria 2x igual a 180 menos 50. Turma, eu vou terminar essa conta aqui em cima, tá? Então, ó, a gente está nessa etapa onde 2x é igual a 180 menos 50. 2x é igual a 130 graus. Para a gente deixar o x sozinho, basta dividir por 2 os dois lados da equação. X igual a 130 dividido por 2, então cada ângulo da base vale 65 graus. Finalmente, nesse outro exemplo, temos que identificar primeiramente quem que é a base desse triângulo isósceles. Bom, ele está afirmando para nós, através dessa anotação desses risquinhos, que esses dois lados têm a mesma medida. Consequentemente, a base é o lado AB. Bom, qual que é a propriedade, novamente, de todo o triângulo isósceles? Os ângulos da base possuem a mesma medida. Se a base é AB, esse ângulo A mede 35, então o ângulo B só pode medir 35 graus também. Ok? Essa é a conclusão que a gente tira, é bem óbvia, se a gente souber a propriedade dos ângulos em um triângulo isósceles. Basta a gente saber qual que é a medida do ângulo C. Vamos chamar ela, então, de x. Bom, o que a gente sabe, então?
que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus. Eu tenho 35 do ângulo A, mais 35 do ângulo B, mais x do ângulo C, isso aqui tem que dar 180 graus. Posso sim fazer de cabeça, Marco? Pode, com certeza. Você pode fazer de cabeça sem o menor problema. Bom, 35 mais 35, 70 graus. Mais x é igual a 180. Passa o 70 do outro lado do sinal de igual. X é igual a 180 menos 70. Tenho que o ângulo C, então, que é x, vale 110 graus. Boa, pessoal. Dando continuidade ao nosso vídeo, então, temos mais um assunto que vai ser abordado na nossa avaliação, que vai falar de congruência de figuras. Mais especificamente, congruência entre triângulos. No primeiro momento, para afirmar que dois polígonos são congruentes, o que temos que levar em consideração? Bom, quanto ao número de lados de cada um, eles devem possuir o mesmo número de lados. Também, as medidas de seus lados correspondentes devem ser iguais. E ainda, quanto aos ângulos, também, seus ângulos correspondentes também devem possuir medidas iguais. Vamos então para o nosso exercício clássico aqui, que a gente fez diversos desse tipo dentro da sala de aula. O que a gente deve prestar muita atenção, pessoal? Estou afirmando para vocês que o triângulo céu é congruente ao triângulo sol. Dessa maneira, temos que levar em consideração a ordem com que cada triângulo foi escrito, como por exemplo, o ângulo C é congruente ao ângulo S. O ângulo E, ele afirma para nós que é congruente ao ângulo O. E, finalmente, o ângulo U é congruente e correspondente, então, ao ângulo L. Então, essa afirmação, essa anotação que ele fez acima é fundamental para a gente iniciar a resolução desse exercício. Então, vamos lá. O ângulo C não tem a mesma medida, segundo a notação aqui em cima, que o ângulo S? Dessa forma, eu posso concluir que a medida do ângulo beta, que está sobre o vértice S, é igual a 90 graus, pois o ângulo de 90 graus está no vértice C do triângulo céu. Continuando. O ângulo que está no vértice E do triângulo céu é 60 graus, que é correspondente ao ângulo O do triângulo Sol. Dessa maneira, alfa é igual a 60 graus. Finalmente, temos que o ângulo U é congruente ao ângulo L. Ah, professor, mas aqui a gente não tem no triângulo céu a medida do ângulo U. Não está escrito aqui, mas a gente pode calcular facilmente. Como? A gente sabe que a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, não é? Esse símbolo aqui corresponde a 90. Então, 90 mais 60, 150 graus. Logo, o ângulo que está faltando aqui só pode ser 30 graus. Dessa forma, a gente conclui que gama também vale 30 graus. Calculamos assim a medida dos ângulos nesse exercício. Porém, o que a gente pedia também durante a realização desse exercício era que a gente descobrisse o valor de cada lado, ou seja, o valor de z, o valor de y e o valor de x. Para isso, a gente tem que usar novamente essa relação fundamental de congruência que ele nos fornece no início do exercício. Bom, ele fala que o lado CE é congruente ao lado SO. Bom, é só seguir a ordem, ó, CE e SO.
ok? Então, CE congruente com SO. Ainda observando a relação de congruência do enunciado, temos que o lado EU é congruente ao lado OL. E, finalmente, o lado UC é congruente ao lado LS. Então, através dessa relação que a gente montou, facilmente a gente pode encontrar o valor de Z, o valor de X e o valor de Y. Vamos, então, colorir no triângulo, aliás, nos dois triângulos, os lados que são congruentes. O lado CE é congruente ao lado SO. Ah, Marco, então ficou fácil. O valor de X é 3 centímetros. Basta a gente observar, aqui tem um X que eu passei por cima, tá, pessoal? A medida do lado UC é a mesma que o lado LS. Dessa forma, Z, então, vai valer 5,2 centímetros. Finalmente, o lado EU é congruente ao lado OL. Basta, então, a gente fazer uma pequena conta, uma pequena equação do primeiro grau que a gente consegue determinar o valor de y. Só colocar aqui 3y menos 6 é igual a y mais 2. Fazendo as movimentações aqui necessárias, ou seja, y vai ficar à esquerda e o que é número vai ficar à direita. Ó. Quando a gente troca de lugar, a gente tem que mudar o sinal, lembra? Então tá, vamos fazer rapidinho de cabeça. 3y, esse outro y aqui passou para o outro lado, vai virar negativo. Então, 3y menos 1y, eu tenho que é 2y. Esse menos 6, como vai passar para o lado direito do sinal de igual, ó, era negativo. Vai mudar de lugar, vai passar para a direita, vai ficar positivo. Então, o 2 já estava lá, que é esse aqui. Como o 6 mudou de lugar, mais 6. Então, eu tenho que 2y é igual a 2 mais 6. Se 2y é igual a 8, eu tenho então que 1y apenas é igual a 4. Determinei o valor de cada letra que eu queria nesse exercício. Galera, durante as aulas, a gente viu que, dado dois triângulos congruentes, podemos encontrar neles 6 pares de elementos correspondentes congruentes. Quais seriam esses 6 pares de elementos? 3 pares de lados e 3 pares de ângulos. Na verdade, se escolhermos adequadamente 3 daquelas 6 congruências, já é possível concluir se os triângulos são ou não congruentes. Conforme vimos em sala, verificamos o primeiro caso de congruência, que é aquele lado, lado, lado. Ou seja, esse lado do triângulo vai ter a mesma medida que o seu lado correspondente. O outro lado do triângulo também tem que ter a mesma medida que seu correspondente no outro par. E, finalmente, o terceiro lado tem que ter a mesma medida do terceiro lado. Esse é o primeiro caso de congruência. O próximo caso de congruência é o famoso LAO, ou seja, lado, ângulo, lado. Nota que o ângulo tem que estar presente entre os lados. Então, o ângulo tem que ser formado pelos lados em questão. Então, vamos imaginar que eu tenho a medida desse lado, que é a mesma que a medida desse outro lado no outro par. Tenho ainda a medida desse outro lado aqui, que é a mesma medida do outro par. O ângulo só pode estar situado entre esses lados. Dessa maneira, temos a constatação de um caso de congruência. É o caso lado, ângulo, lado.
O terceiro caso é o caso ala, ou seja, ângulo, lado, o ângulo. Nota que a gente precisa ter o conhecimento de dois ângulos. Então, imaginemos que esse ângulo verde possui a mesma medida que o ângulo verde no outro par. O ângulo vermelho possui a mesma medida que o ângulo vermelho no outro par. O lado dado só pode estar, melhor dizendo, entre esses ângulos. Então, o lado entre esses ângulos também tem que ter a mesma medida para caracterizar o caso ala. Finalmente, o quarto caso, que é o caso LAO. O que quer dizer? É lado, ângulo e ângulo oposto. Então, dessa maneira, você tem que ter obrigatoriamente um lado correspondente ao outro com a mesma medida. Os pares de lados têm que ter a mesma medida. Ok. Temos que ter ainda o ângulo adjacente a esse lado fornecido nas duas figuras. Finalmente, a gente tem que ter um terceiro elemento, que é o ângulo. Mas esse ângulo não pode estar em qualquer lugar. Esse ângulo tem que estar do lado oposto ao lado fornecido. Então, só pode ser esse ângulo aqui, que é oposto ao lado dado. Dessa maneira, no outro par, também a gente tem que colorir de verde, porque supostamente tem a mesma medida. Dessa forma, é caracterizada a congruência do caso LAO, que é lã. Vamos verificar agora como isso se dá na prática. Então, para cada par de triângulo congruente aí, a gente vai escrever o caso que vai garantir essa congruência. No item A, no primeiro triângulo, tem um lado que mede 5,8 centímetros, que também é a medida de um lado do outro triângulo aí, de seu par. Temos um lado que mede 6 centímetros em ambos os triângulos. E o ângulo formado entre esses dois lados é de 125 graus. Portanto, temos lado, ângulo e lado. É o caso LAO. Nesse segundo caso é bem simples e bem fácil. Eu costumo dizer que é o caso mais fácil da gente estar analisando. Por quê? A gente tem a medida dos três lados. 5 centímetros, 5 centímetros. 6 centímetros e 6 centímetros. 7 e 7. Se estamos comparando apenas lados e esses lados possuem a mesma medida, é claro que é o caso L, L, L. É o caso lado, lado, lado. No item seguinte, pessoal, na letra C, temos um lado que é correspondente ao outro lado e tem a mesma medida. Então, a gente tem um lado. Ok. E temos o quê? Dois ângulos. Temos o ângulo de 90 graus nesse primeiro triângulo e em seu par também temos um ângulo de 90 graus. Então, lado, ângulo. Bom, temos um outro ângulo aqui, ó, que é o oposto ao lado dado, não é o oposto? Aqui, ó. Esse 4 centímetros é o oposto ao ângulo de 35 graus. Portanto, já que a gente tem um outro ângulo aqui, um outro elemento que ele está determinando para nós o valor, que é conhecido e é o mesmo nos dois triângulos, portanto, fica fácil a gente observar que é o caso LAO, ou seja, lado, ângulo e ângulo oposto. Finalmente, o quarto caso, que também é bem simples, pessoal. A gente tem a medida de um ângulo, outro ângulo no seu par. Esses ângulos possuem a mesma medida, então ok. Primeiro elemento está certo, está com a mesma medida, então até aí congruência. Vamos ver agora, analisar o lado. Esse lado desse primeiro triângulo tem 2,5. No outro triângulo, ou seja, no seu par, o seu lado correspondente também mede 2,5. Ok, falta só mais um elemento para a gente determinar se esses triângulos são congruentes ou não.
Lembrando que, para caracterizar a congruência, a gente precisa desses 3 elementos expostos de maneira adequada, né, pessoal? Então, o terceiro elemento que a gente vai verificar aqui é um ângulo também, que tem a mesma medida no seu par. Logo, a gente tem 2 ângulos e o lado entre esses ângulos. Era o sanduíche de lado que a gente falava na sala, que a gente comentou na sala. Então, a gente tem um ângulo, um lado conhecido e um ângulo. Galera, quero lembrar que esse vídeo é só um complemento de todo o trabalho que a gente está desenvolvendo, que a gente já desenvolveu em sala. Então, é importante sim a gente estar assistindo, mas é importante e fundamental também a gente estudar, prestar atenção na aula, fazer as tarefas e tudo mais. Eu espero ter ajudado. Quero deixar um agradecimento especial aqui ao professor Danilo, que forneceu o canal para a gente estar postando esse vídeo. Então, galera, boa prova, bons estudos aí, tamo junto.